Olá, tudo bem? Ajuste o seu som, a sua imagem. Nós vamos começar a videoaula da semana 20. Lembra disso, né? Então, com o seu material didático em mãos, o seu livro didático, então vamos lá. O que nós preparamos para hoje? Inclusive, eu vou dividir a tela aqui para nós. Deixa eu colocar o óculos também. Ó, nós continuamos trabalhando o capítulo 7, que é o espaço rural e urbano da Ásia, Europa e Oceania. A gente viu nas duas aulas anteriores o espaço rural. Então, hoje a gente começa com o espaço urbano. Lembrando que é a semana 20. Eu sou o professor JD, o professor Dionísio, do Grupo Positivo, e vamos ao que nos interessa nesse momento. Aquele recadinho básico para você, né? Assista o vídeo com material em mãos, que é sempre importante. O conteúdo que nós vamos trabalhar está da página 15 a 23 do livro didático. E tem uns exercícios para a gente fazer, né? Que são as atividades da página 17 e 19, o olhar geográfico da 18, organize as ideias da 24, que vem logo no final desse capítulo, né? E a hora do estudo da 26. Então, esse material você vai trabalhar depois para a resolução dos exercícios que a gente faz em seguida, beleza? Então, vamos ao que interessa. Bom, nós vamos falar de espaço urbano, nós vamos falar de urbanização. Então, nós temos que conhecer alguns conceitos sobre isso. Então, o que é exatamente o tal do espaço urbano? Então, define-se com o espaço urbano o espaço das cidades, onde se encontra o conjunto de atividades e uma integração local com a junção de casas, edifícios, atividades econômicas, atividades práticas, sociais, culturais, ou seja, um grupo de atividades que fazem parte do que nós chamamos de atividades urbanas. E esse espaço, que é o espaço da cidade, é formado por uma paisagem representativa do espaço geográfico em si, ou seja, com práticas políticas, com a visão de lugar, também a mediação de culturas, ou seja, tem toda uma particularidade que define o espaço urbano. Mas um dos grandes dilemas da humanidade é definir o que é uma cidade. Então, o que é exatamente uma cidade? Cada país geralmente tem a sua própria definição. Para nós aqui no Brasil, a gente considera a cidade uma área onde se agrupam zonas residenciais, comerciais e industriais. Você tem que ter indústria, comércio e residência nesse único meio, né? E também, obviamente, ali isso vai ter um governo próprio, um governo local, no caso a prefeitura dessa cidade, né? E a cidade é a sede do município, ou seja, o município é a parte física e a cidade é a parte urbana, a parte populacional. Então, ali nós vamos ter um governo, né, ou seja, uma prefeitura que vai congregar esse município. Então, a cidade é a sede desse município, beleza? Então, essa é a definição de cidade. Outros países vão ter definições diferentes, claro, essa é a definição do Brasil. Continuamos, então. Já que nós estamos falando em cidade, quando se fala em cidade, alguém teria ideia de como é que as cidades apareceram? Por incrível que pareça, as cidades começam a aparecer, começam a surgir com a Revolução Agrícola. Tá? Quando houve a Revolução Agrícola, mais ou menos uns 6.000 anos atrás, o comércio, o escambo, né, a troca de mercadorias era feita num local específico. E aí, então, nasce o núcleo central de comércio, que é o que deu origem à cidade. Então, as cidades nascem devido à Revolução Agrícola. Tá, mas qual é a relação? Por que uma coisa com a outra? É que com a Revolução Agrícola, o ser humano passa a ser sedentário, não mais nômade. Então, no caso que ele fixou residência, ele parou de migrar, então ele vai ter uma residência fixa. Então, o comércio passa a ser importante. E para isso, então, surge a cidade. E aqui eu tenho as primeiras cidades que surgiram no mundo, que se tem notícias, tem conhecimento, né? Então, nessa região aqui, você pode ver ó, o rio Tigre e rio Eufrates, nessa região da antiga Babilônia, antiga Pérsia, nessa região surgem as primeiras cidades. Então, do Império Hitita, do Império Mitanni, do Império Babilônico Cassita, né? Então, nessa região surgem as primeiras cidades. Então, na região do Egito, da Palestina, de Chipre, de hoje Iraque, Irã, Turquia, né? Nessa região, Síria, que aparecem as primeiras cidades do mundo. Não significa que aqui surge a humanidade em si, né? Aqui a humanidade evoluiu para ter as primeiras cidades, ok? Então, as primeiras cidades vieram aparecer aqui. Eu não saberia dizer para vocês qual delas que é a mais antiga, mas com certeza todas essas têm muito tempo de existência, questão assim de 4, 5, 6 mil anos, tá? Aqui, vocês têm no livro didático de vocês, na página 15,
vocês têm essa imagem aqui, né? Que seria o quê? Isso é um fóssil, tá? Então, alguém descobriu um núcleo de uma primeira cidade. Então, aqui vocês podem ver aqui, são resquícios de construção, seria exatamente digamos, pedaços de casa ali que eles começaram a desenterrar e encontraram uma das primeiras cidades do mundo. Então, gente, não eram cidades como as nossas de hoje, tá? Eram muito diferentes. Por quê? Porque a realidade era outra. Essa cidade servia para quê? Servia como entreposto comercial e local de organização de governo. Então, não tinha essa configuração que tem em cidades de hoje, tá? Então, aqui é um fóssil, né? Um sítio arqueológico, né? De uma cidade antiga, beleza? Bom, também outros conceitos importantes para a gente saber é o conceito de metrópole, que as nossas cidades cresceram, chegaram a um tamanho enorme, então ela tem uma outra classificação. Então, metrópole é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, com elevado desenvolvimento urbano e que exerce influência no seu entorno, ou seja, aquela cidade ela é um central, digamos assim, né? E ela vai evidentemente influenciar as cidades do entorno, ok? E essa influência cria o que nós chamamos de rede urbana, então composto de uma grande rede urbana. E essa rede urbana seria a região metropolitana, ou seja, onde essa cidade influencia o que a gente chama de espaço metropolitano ou região metropolitana, que são as cidades do entorno, as cidades satélites, né? E quando duas cidades crescem e se fundem naturalmente, a gente chama essa fusão de conurbação. Atenção para a palavra, é conurbação, a palavra meio esquisita, mas é isso mesmo, tá? Então, é a fusão espontânea de duas ou mais cidades. Agora, as metrópoles, elas podem ser globais. O que é uma metrópole global? É aquela cidade que exerce influência no mundo inteiro. Por exemplo, Tóquio, Nova York, Paris, Londres, né? Então, um acontecimento lá gera efeito no mundo inteiro, ou seja, ou consequências. Elas podem ser nacionais, como é o caso aqui no Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo. Por exemplo, você liga a televisão, os programas são feitos ou no Rio ou em São Paulo. Você abre um jornal, uma revista, são impressos Rio ou São Paulo. Você vai pesquisar na internet alguma notícia, geralmente ela é emitida em Rio ou São Paulo. São metrópoles nacionais, influenciam, né, o mundo inteiro. A Bolsa de Valores de São Paulo coordena a economia nacional, então mais ou menos por aí. E a metrópole regional seria aquelas metrópoles com influência menor. Por exemplo, Porto Alegre influencia Rio Grande do Sul e metade de Santa Catarina. Curitiba, Paraná e a metade de Santa Catarina. Os dois dividem Santa Catarina. Aí, no caso, Goiânia, uma certa região, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém, né? Cada uma vai ter uma área de influência, né? Então, ou seja, uma região menor do que o país inteiro. Então, global influencia o mundo inteiro, nacional, um país inteiro, e regional, uma região daquele país. Beleza? Bom, ainda no livro didático de vocês, na página 16, vocês têm aqui ó, as principais cidades do mundo entre o ano de 3.700 a.C. e o ano 1 depois de Cristo. Então, observem que nós vamos ter aqui na região da Ásia uma concentração enorme de cidades importantes. Algumas na Europa, tá? Algumas poucas na África e vamos ter algumas na América também, que eram os impérios Maia, Azteca, Inca, né? Então, ou seja, algumas cidades já importantes. Inclusive a cidade de Tenochtitlan, que é do Império Maia aqui na América, ela estava entre as maiores do mundo nessa época, uma cidade assim gigantesca. Claro que não havia contato com o restante do mundo, mas era uma cidade gigantesca, ok? Dessas principais cidades do mundo nesse período. E aqui eu tenho uma imagem, também está na página 19, né? Duas imagens de Tóquio. Em 1923, logo após a Segunda Guerra Mundial, totalmente destruída. E os anos 80, ela toda reconstruída, toda reerguida, né? Ou seja, as diferenças das ruínas pós-guerra e, evidentemente, a Tóquio recente, né? Não seria o pós-guerra, seria durante a guerra em 23, né? E aqui nós temos na página 21 duas imagens da cidade de Dubai. Então, observem no ano 2000 e observem no ano de 2011. Então, o que acontece? Em ano 2000, a cidade é mais ou menos desenvolvida e em 2011 eles começam a avançar para dentro do mar, ou seja, fazendo ilhas artificiais. É uma forma que Dubai encontrou para crescer. Mas por que Dubai está fazendo isso? Dubai é um grande centro turístico do mundo. E o que acontece? Se vocês observarem as companhias aéreas, as principais companhias aéreas do mundo, elas são do Oriente Médio. Então, os Emirados Árabes fazem com que
todos os voos ligando Europa, Ásia e América, além de África e Oceania, têm escala em Dubai. Então, ou seja, eles recebem milhões de pessoas todos os dias em Dubai. Então, tornou-se uma grande cidade turística para o mundo, ou seja, um importante polo turístico para o mundo. Então, ou seja, eles construíram a cidade assim, para ser um polo de atração turística. Beleza? Então, o que nós tínhamos por hoje era isso. Agradeço a sua atenção e, claro, evidentemente, nós vamos ter o outro vídeo de correção de exercício e nos encontramos semana que vem com a semana 21. Valeu? Um abraço e até lá!